inclusive que eu contei aqui na escola bíblica, mas de forma rápida, uma história de uma família, história de um homem de Deus que deixou a porta da brecha aberta. E a oração da pastora Marta confirmou a mensagem, né? Deixou a porta da brecha aberta e perdeu o controle da sua casa. Nós vamos contar essa história aqui e vamos aprender um pouquinho juntos, tá bom? Amém? Vocês estão com a sua Bíblia aí? Abre comigo o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, rapidinho. Vamos falar de um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4, amém? Glória a Deus, está aqui, ó. Você que está sem seu exemplar aí da Bíblia, aí, pode acompanhar com a gente aqui. Posso ler? Posso ler? Amém. Diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E esta mulher, muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura, não é esta Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando com ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. Amém? Obrigado pela atenção de vocês. Igreja do Senhor, essa história eu vou contar rapidinha, mas quando nós falamos de Davi, nós sempre lembramos dos momentos bons de Davi. Sempre quando nós falamos de Davi, gente, nós lembramos dele matando Golias. Sempre quando falamos de Davi, cantamos sobre Davi, nós cantamos como o rei Davi, dançamos como o rei Davi. Só temos e lembramos de histórias boas sobre Davi. E isso chama a nossa atenção porque geralmente é o contrário. Geralmente um erro pode apagar a história de muita gente. E às vezes nós somos lembrados por um erro e não pelos 9 acertos. Né? Mas Davi, irmãos, ele é lembrado pelas coisas boas, porque ele é um vencedor. Vencedor não é aquele que vence todas, mas aquele que se recusa a desistir e está disponível para se arrepender. Davi é um vencedor, e por um período de tempo, Davi perdeu o controle da sua casa e da sua família. A ocasião nós acabamos de ler, no ano em que os reis saíam para as guerras, Davi decidiu ficar em Jerusalém, mandou seu exército e ficou no palácio. De repente ele está passeando, ele viu uma mulher muito bonita, e aí ele perguntou quem era essa mulher e disseram para ele: ela é mulher de Urias, o heteu. Estavam dizendo para ele: Urias, que faz parte do seu exército, Urias que você conhece, Urias que é amigo. Mas naquele momento Davi já estava cego, completamente cego pelo pecado, e mesmo assim mandou chamar ela e se deitou com ela.
A brecha foi aberta, Davi pecou, caiu, e a partir desse momento, Davi começou a ter problemas. Qual é o problema? Ela engravidou. E nisso que ela engravidou, Davi ficou sem saída. Até que ele teve uma ideia. Ele diz, vou chamar Urias, vou dar de presente para ele uma noite. Ele mandou chamar Urias porque as guerras duravam dias, gente. Às vezes meses. Ele mandou chamar Urias, que estava em guerra. Vou dar uma noite de presente para ele com a esposa dele. Ele vai se deitar com ela. No outro dia eu mando ele para a guerra. Ela vai aparecer grávida, e o filho é de quem? Do pai. Davi faz isso. Davi manda chamar Urias, traz ele, faz isso por ele, dá essa noite de presente para ele. Só que ele não contava com a hombridade e caráter de Urias. Porque Urias não conseguiu sequer encostar na sua esposa. Porque ele ficava todo o tempo pensando, como que eu estou aqui se os meus irmãos estão em guerra? Eu não posso ficar aqui porque os meus irmãos estão em guerra. Ele ficou inquieto, não conseguiu nem encostar nela. No outro dia, Davi, aí como foi a noite? Ele dizia, eu não consegui, Davi, não quero, me tira daqui, me leva para a guerra, porque eu não vou conseguir me concentrar em nada enquanto meus irmãos estão em guerra. O Davi, a essa altura, já estava apanhando, irmãos. Mas estava completamente cego. Davi agora tenta um outro plano. Davi escreve uma carta dizendo, Urias deve cair no campo de batalha. Manda entregar para o seu capitão, não me falha a memória, era Joabe. E quem leva a carta é o próprio Urias. Porque ele pensou, ninguém sabe que ele não encostou nela. Ele vai morrer, o filho é dele. E o próprio Urias leva a carta. E o capitão obedece ao rei. Coloca ele de frente de guerra, quando os inimigos se aproximam, eles se afastam, e Urias cai no campo de batalha. Davi vai lá, faz o luto da morte de Urias, e faz algo que dentro da cultura da época era muito normal. O rei tomar a esposa para não ficar viúva, para não ficar abandonada. Ele traz Betseba para o seio da sua família, e ainda sai aparentemente para alguns como herói. E isso passa-se os dias. Passaram-se 1 mês, passaram-se 2 meses, 3 meses, 4 meses, e Davi está completamente cego. O que Davi não percebe é que ele abriu uma brecha. Como sacerdote da sua casa, como pai, como rei. E os meses vão se passando, até que chegam os 9 meses, e a criança está prestes a nascer. E aí, de repente, no capítulo 12, se você quiser abrir, no capítulo 12, versículo 1, o Senhor entra na história. Deus deixou por enquanto, mas no capítulo 12, o Senhor entra na história. E o Senhor enviou Natã até Davi. Quem era Natã? Natã era um profeta. E o Senhor enviou Natã a Davi. Natã quem era? Um profeta. O Senhor levantou um profeta e vai até Davi, chega até Davi. Davi está completamente cego, achando que Deus esqueceu, que ele saiu como herói. Natã chega e diz, Rei, Davi, eu posso te contar uma história. Versículo 2, passa pra gente aí, é a Julinha, né, que tá aí no computador, fazendo todas as posições aí, né, computador, multimídia, câmera. E ele conta essa história aqui, ó. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha essa ovelha.
E vindo um viajante, a um homem rico, o que tinha muitas, deixou esse de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar, para o viajante que viera a ele. Ele não fez isso. O que ele fez? Ele tomou a cordeira do homem pobre, a única do homem pobre, que era como filha, e a preparou para o homem que viera a ele. Olha isso aqui, gente. Olha o que é a cegueira do pecado, ó. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. Davi ficou com raiva do homem. E disse a Natã: vive o Senhor. Que digno de quê, gente? Vocês estão aí? Digno de quê? É o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, pagar 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. É o rei que está falando isso. Eu conjecturo o profeta apontando o dedo para ele, dizendo: esse homem é você, Davi. Então disse Natã a Davi: tu é este homem. A casa caiu para Davi. Na mesma hora, Davi cai em si. Eu acredito que a cegueira do pecado estava tão grande que ele não percebeu, Iago, que o profeta estava falando dele. Ele não percebeu que aquilo que ele está julgando o homem que é digno de morte, e que esse homem deve pagar 4 vezes, ele também fez. Não percebeu. E o peso da palavra dele, irmãos, veio sobre ele e sobre a sua família. O peso da palavra dele veio sobre a sua casa e sobre a sua família. Porque o próprio Davi disse que esse homem devia pagar 4 vezes. E ao decorrer da história, a criança que estava na barriga de Betseba, ela morre quando nasce. Ele orou, pediu, mas o Senhor não teve misericórdia ao ponto de salvar a criança. Perdoou, mas Davi arcou com as consequências. Depois Davi teve a sua filha. Eu acho que era a única filha, né, minha pastora? Dentre todos os filhos, a única filha dele foi estrupada pelo próprio irmão, Aminon. E de repente Davi está vendo a sua família ser despedaçada. Ele está vendo os seus filhos se perderem. A sua filha agora, irmãos, é praticamente uma excluída e morta para a sociedade, porque naquela época, menina que era subjugada a esse nível, era praticamente excluída da sociedade. Só que existe um problema ainda maior aqui, sabe qual é? Davi não tem autoridade para corrigir Aminon. Ele não tem autoridade para corrigir, porque se ele talvez vá corrigir, o filho ia dizer: mas o Senhor também se deitou com uma mulher que não era sua. E ele está percebendo que ele perdeu o controle. E aí, Absalão, irmão de Aminon, outro filho de Davi, fica irritado com o pai, que o pai não corrige, e com as próprias mãos mata o irmão, que estrupou sua irmã. Até aí Davi já perdeu o bebê, teve a sua filha estrupada, e Aminon acaba de morrer. Absalão, ele monta uma rebelião contra o próprio pai.
E Davi não pode nem corrigir Absalão, porque se Davi for corrigir, Absalão vai dizer, mas o Senhor também matou um homem que era inocente. Davi se vê sem saída. A rebelião acontece, tem uma hora que Davi sai do trono, Absalão senta no trono. Davi está fugindo do seu próprio filho. Você percebe que a família ficou completamente destruída. Até que, nessa guerra entre os soldados de Davi e os soldados de Absalão, numa fuga de Absalão, ele é preso pelo seu cabelo, um galho de uma árvore, e ele é morto, e Davi perde o outro filho. Davi perdeu 4 vezes. Você conseguiu perceber? Que o peso da palavra dele se cumpriu contra ele mesmo, porque ele mesmo disse que esse homem deve pagar 4 vezes. Eu aprendo a primeira coisa aqui: o poder da palavra dentro de nossa casa. Você como sacerdote da sua casa, você como mulher, coluna da sua casa, nós como responsáveis pela nossa casa, precisamos entender o peso que tem as nossas palavras. Precisamos entender que tudo que nós falamos, podemos estar atraindo a honra para a nossa casa, porém podemos também estar atraindo a maldição para a nossa casa. E é por isso que dentro da sua casa precisa sair palavras de bênção. A murmuração não pode fazer parte da sua família. Palavras de maldição não pode fazer parte da sua família. Se você estiver estressado, se você estiver irritado, deixa eu te dar um conselho: fique em silêncio. Mas cuidado com as suas palavras, porque existem famílias que são amaldiçoadas, porque foram profetizadas dentro da sua própria casa. Existe uma saída para isso tudo. Quando estamos em Cristo, toda maldição ela é quebrada. Quando estamos em Cristo, toda palavra contrária ela é quebrada no mesmo momento. Mas nós temos a responsabilidade de profetizar a bênção dentro de nossa casa. Ainda que esteja um caos, você precisa profetizar que a sua casa é uma bênção. Ainda que aquela pessoa que você quer que se converta na sua casa está te dando trabalho, está fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, olhe para a sua casa e profetize que ele é uma bênção. Profetize que aquele homem, que aquela mulher é um profeta do Senhor, é um pastor da casa do Senhor. Profetize bênção sobre a sua casa. Essa é a sua responsabilidade. Esses dias eu vi uma história de uma mulher que foi para a igreja. E ela sentou no banco, colocava a Bíblia do lado. E pastora, ninguém sentava durante o culto no lado dela. Alguém falava, você pode sentar aqui? Ela, não, outro lugar está guardado. E o povo começou a reparar. O pastor chegou para ela e falou, essa mulher é doida. E perguntou, você guarda lugar para quem? Ela, eu guardo lugar pro pastor, pro presbítero. Acho que era presbítero na história. Eu guardo lugar pro presbítero, meu marido. Aí o pastor falou, essa mulher é doida. Cada doido que aparece. Foi até a casa dela um dia visitar, marcou a visita, chegou lá. Quando chegou lá, o homem estava lá, jogado, alcoólatra. Ela chegou e apresentou, esse aí é o pastor. Eu guardo o lugar dele, porque a qualquer momento ele vai. A qualquer momento ele estende a mão, aceita o Senhor. A qualquer momento ele se posiciona. O que é isso, gente? É maluquice, doideira? Não, é um ato de fé. Ela acredita que aquele homem não é o que o mundo diz que ele é. Ela acredita que aquele homem não é o que o diabo diz sobre ele. Ela acreditou que aquele homem é o que a Bíblia garante, o que o Senhor diz. Então deixa eu te dizer uma coisa, a tua casa é o que o Senhor diz sobre ela. E você precisa declarar isso, você precisa profetizar isso, você precisa atrair isso para a tua casa. Você precisa atrair essa bênção para a tua casa. Profetize.
Atraia. Se você começar a falar sobre honra, nós falamos isso na EBD, honra na sua casa, você vai atrair isso para sua casa. Mas se você na sua casa só fala mal dos outros, aqui não tem ninguém assim não. Fora daqui, às vezes pode ter gente que fala mal dos outros, fala mal de não sei quem, fala mal. Você vai atrair isso para a tua família. Você entende essa autoridade que você tem nas mãos? Entende? Essa autoridade está com você. E o Senhor respeita a autoridade, gente. Você lembra da história de Daniel, que ele revelou o sonho para Nabucodonosor? O maluco lá sonhou, esqueceu o sonho, e ele queria que os magos falassem o que ele sonhou e esqueceu. Você lembra disso? Esse sonho era uma revelação dos últimos dias. Era uma revelação de governos, de uma estátua, e que uma pedra iria... Isso é escatológico, gente. Deus entregou o sonho para Nabucodonosor, que era um homem que não andava segundo a direção do Senhor, e revelou a interpretação para Daniel. O Senhor não podia dar o sonho para Daniel? Sim. Mas o Senhor entregou o sonho para o rei, porque o Senhor não quer a princípio. A autoridade da sua casa está nas suas mãos. O Senhor só governa quando você entrega isso para Ele. Mas enquanto você estiver pegando isso com as suas próprias mãos e atraindo coisas que não são do Senhor, a sua casa vai desandar. O Senhor sabe o que está passando, sabe. O Senhor conhece, mas o Senhor quer usar você, porque você é autoridade na sua casa. Você é coluna de oração na sua casa. Então eu aprendo com Davi, que no momento de emoção, eu prefiro ficar quieto. Porque o que ele falou, ele trouxe isso para a vida dele, gente. Ele trouxe essa maldição para a vida dele. E ele pagou as 4 vezes. E uma segunda coisa que eu aprendo aqui. Davi perdeu o maior nível de autoridade, de comunicação que nós temos dentro da nossa casa. Falando de comunicação, nós temos muitas formas de comunicação, linguagens de amor. E isso é muito importante dentro da nossa casa. O que nós falamos aqui é a comunicação de atrair honra, a comunicação de atrair unidade, a comunicação entre filhos e pais. Isso é muito importante, isso é lindo. Só que uma das ferramentas mais poderosas da comunicação, e eu acredito muito nela, é exemplo. São atitudes que falam mais, como diz o ditado, que 1000 palavras. Aquela frase que nós conhecemos quando não temos um autor correto, atribuído, mas ele diz: pregue em todo o tempo. Pregue em todo o tempo. E quando necessário, use palavras. Um princípio dizendo que a sua vida, as suas atitudes, o seu comportamento prega mais do que qualquer palavra. Então eu aprendo que Davi, com o seu comportamento, ensinou para os filhos aquele caos. Olha o que Davi fez, gente. E deixa eu te perguntar, você tem sido um exemplo para a sua casa? Você tem sido um exemplo para os seus filhos? Talvez eu estou falando para alguém aqui que não teve isso, que não teve um bom exemplo. E quantas pessoas existem com problemas de paternidade? Problemas que vão passando, porque se você não percebe, esse ciclo vai se repetindo, porque nós falamos sobre isso aqui na EBD. Existe um ciclo, e quando esse ciclo é quebrado, o filho não tem o exemplo dos pais, consequentemente ele reproduz. E talvez você conheça alguém assim, a família toda é assim, o pai é assim, o filho é assim, o neto é assim, o bisneto é assim, a família começa e termina, ele casa 5, 10 vezes, a família vai reproduzindo, porque é um ciclo de exemplos. O que é isso? É a comunicação, por exemplo, que está quebrada, alguém que com as suas atitudes pregam maldição, pregam desonra, pregam quebra de princípios.
E aí talvez eu estou pregando para alguém aqui que talvez não teve uma paternidade que te deu um bom exemplo. Só que existe uma chave poderosa para isso. Desde o momento em que você decidiu dizer sim para Cristo, toda maldição hereditária caiu por terra sobre a sua vida. Toda maldição hereditária caiu por terra sobre a sua vida. Maldição sem causa não se cumpre. Ele levou sobre si, Ele levou sobre Ele naquela cruz todas as maldições. Nele você é livre. Vou dizer de novo para alguém que acredita: nele você é livre. Vou falar o que eu falei para a Laís aqui no domingo, na escola bíblica. A partir de você, a história da sua família vai mudar. Talvez antes de você, gerações fizeram o contrário de princípios bíblicos. Talvez antes de você, a história da sua família foi uma história de fracasso. Mas a partir de você, uma nova linhagem vai nascer. A partir de você, a bênção vai chegar sobre a tua casa. A partir de você, a história da sua família vai mudar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque em Cristo nós somos nova criatura. E nós entendemos que por mais que temos descendência da terra, Ele é o nosso Abba. E a nossa verdadeira identidade está nele. Você não pode mais acreditar em maldição hereditária quando está em Cristo, porque isso não tem mais poder sobre a sua vida. Não tem mais poder sobre a sua vida. A partir de você, a história da sua casa será diferente. Os seus filhos serão diferentes. Os seus netos serão diferentes. E todos os traumas de passado, deposite nele, querido. Talvez a comunicação que chegou para você não foi das melhores. Talvez você nunca ouviu um eu te amo. Talvez você nunca ouviu um você é capaz. Talvez você nunca ouviu um conselho paterno ou materno dizendo para você como que você deve se comportar, como você deve fazer. Mas eu quero dizer para você que existe um pai que cuida de você. E esse é Abba, pai, é papaizinho. E além dele restaurar você, além de ele acordar com você e dizer: eu estou com você todos os dias, eu não te abandono. Quando você está fraco, Ele está lá. Quando você pensou em desistir, Ele estava lá. Ele é o seu Abba. E Ele ainda faz algo maravilhoso. Ele te dá uma oportunidade de você exercer o maior nível de graça. Pergunte qual? Você ser para o seu filho o que você não teve. Você ser para a sua geração aquilo que talvez não te ofereceram. Mas você entende que você não vai reproduzir aquilo que não é do Senhor. Você vai reproduzir aquilo que o Senhor está depositando sobre você. Você vai reproduzir sendo um homem para sua família, sendo uma mulher para sua família, e um homem, uma mulher de Deus, sendo um filho que honra os seus pais. Mas eu não tenho meus pais mais para honrar. Deus vai te dar a oportunidade de honrar pessoas. Talvez Deus vai usar algumas paternidades sobre a sua vida. Honra essas paternidades. Nós falamos aqui no domingo pela manhã sobre uma cadeia de paternidade, minha pastora. Que talvez tem pessoas que eu não tenho mais o pai, não tenho mais uma figura paterna, que pode ser de outra pessoa. Mas dentro da igreja do Senhor existe uma cadeia de paternidade. Você encontra carinho no Edson. Você encontra amor e paciência na pastora Marta.
você encontra alguém para te ajudar em momentos mais difíceis, nas irmãs aqui dessa igreja. Eu e a minha família temos vivido isso, irmão. Como que a cura exerce paternidade na minha casa e usa cada um de vocês. E talvez o Senhor está te levantando para você exercer essa função na vida de alguém e para você receber isso também. Então aceite isso. Aceite isso. Desfrute disso, viva isso. Porque a chave que pode fechar a brecha da sua família é você entender que a partir de você, a sua casa vai ser uma bênção. E que a comunicação dentro da sua família será uma comunicação do céu. Amém? Fique de pé para a gente orar. Eu disse que ia ser rapidinho. Amém? Eu quero te convidar a você fechar os olhos. Nós vamos adorar o Senhor. Mas eu quero te convidar a você fechar os olhos. Eu não sei como está a sua casa, como está a sua família. Porque, irmãos, o diabo investe muito contra a família. Porque ele sabe que a família é o maior projeto de Deus na terra. Sabe que essa constituição é algo maravilhoso, é um presente de Deus. E o Senhor quer usar a sua vida para transformar a história da sua casa. O diabo investe na comunicação errada. Ele investe no tempo para tirar o tempo da comunicação da sua família. Ele investe em muita coisa ao contrário. Mas o Senhor nos chama hoje para investir na nossa família. Investir na comunicação na nossa família. Investir nos diálogos. Investir nas linguagens de amor. Nós vamos aprender isso durante esse mês. E investir na comunicação, por exemplo, por atitudes, por renúncias. Eu quero que você feche os olhos e ore pela sua família comigo. Ore. Você que ainda vai construir uma futura, vai fazer uma transição de uma família atual para uma nova família, vai de filho para mãe, de filho para pai. Eu quero que você ore por isso. Eu quero que você ore por aquela pessoa que você ama, que não está aqui. Eu quero que você ore para que essa barreira da comunicação caia por terra. Em nome de Jesus, Paizinho, nós louvamos o Senhor pelas famílias aqui representadas. Nós louvamos o Senhor por esse mês da família. E eu já quero profetizar que será um mês que o Senhor vai mudar a história de muitas famílias, em nome de Jesus. Que será um mês de perdão. Que será um mês de cura sobre as feridas dentro da família. Que será um mês onde nós vamos investir em comunicação, em tempo de qualidade, em amor, em nossa casa, em nossa família. Será um mês, Senhor, que nós vamos tirar e fechar as brechas que abrimos, porque a nossa família, quem controla, quem guia, quem governa é o Senhor. E o diabo não vai mais controlar a nossa casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós profetizamos que esse mês será um mês de mudança de histórias. Que famílias serão restauradas e restituídas em nome de Jesus. Pai, será um mês em que eu não vou querer a mudança do outro, mas eu vou mudar. E a minha mudança vai comunicar e atrair a mudança do outro.
E eu profetizo que entrarão por essa porta maridos que estão afastados, esposas que estão afastadas, filhos que estão perdidos, filhas que estão perdidas, vão entrar por essa porta em nome de Jesus. Que curas serão liberadas sobre famílias, perdão vão ser liberados sobre famílias. Nós profetizamos, nós atraímos isso para nossa vida, para nossa casa, para nossa família. Porque o mundo eu não sei, nós oramos pelo mundo, nós profetizamos sobre eles, nós oramos para que o Senhor tome cada família em suas mãos. Mas antes disso, eu decido, a cura decide, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ao Senhor. Ao Senhor. Aleluia. Os meus filhos servirão ao Senhor. Os meus pais, profetize isso agora. Os meus pais servirão ao Senhor. A minha casa servirá ao Senhor. A minha geração servirá ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Profetize isso. Em nome